Vamos lá, terceiro bloco. Nós terminamos o bloco anterior falando do crime culposo, homicídio culposo, que obrigatoriamente vai se caracterizar por imprudência, negligência ou imperícia. Tá? E terminei falando da questão do crime culposo com dolo eventual. O que nós temos que entender e interpretar, pessoal, quando se falar em crime culposo com dolo eventual? Bom, nós temos uma interpretação necessária a ser feita. É quando o dolo eventual é quando o agente, sujeito ativo, ele não queria o resultado, tá? Mas ele assumiu o risco de produzir o resultado. Eu não quero cometer homicídio, mas eu assumi o risco, porque no meu subconsciente eu sei que isso pode acabar mal. Professor, dá um exemplo aí que eu não entendi, está confuso. Vamos lá. Exemplo 1. O agente dispara uma arma de fogo em via pública. Tá? O que vai acontecer? Disparo de arma de fogo em locais públicos, em regra, gera acidente. Vai começar a disparar. Eu fui pro meio da praça, hoje eu tomei todas. Dei uns tiros para lá, acabei acertando uma pessoa. De maneira fatal, veio a óbito. O que acontece? Ele agiu com dolo eventual. Ele queria matar? Não queria, não viu, mas a partir do momento que tu vai uma via pública movimentada e começa a disparar projéteis de arma de fogo, é óbvio que pode acontecer o que veio acontecer. Alguém vira óbito. Portanto, ele vai responder por homicídio culposo com dolo eventual, onde a pegada é mais bruta, tá? Porque ele não queria, mas ele assumiu o risco. Esse é o exemplo 1. Vamos para o exemplo 2. Tá? Eu trouxe mais exemplos para vocês conseguirem gravar isso, porque senão fica complicado. Exemplo 2. O agente coloca fogo em um apartamento para matar X, ou seja, a pessoa X. Tá? Ele queria matar a pessoa X e botou fogo no apartamento. Só que o fogo se espalhou para um apartamento do vizinho e matou o vizinho também. Tá? E aí o que acontece? Ele não queria matar o vizinho queimado? Não queria, nem pensou. Mas quando tu bota fogo num edifício, num apartamento que divide parede com outro, a chance de esse fogo se espalhar é de 100%, gente. 100%. Tá? Então ele não queria matar o vizinho? Não queria, mas ele assumiu o risco de matar, que foi o que aconteceu. Tá? E o terceiro e último exemplo, para a gente configurar as opções do homicídio culposo com a configuração do dolo eventual. Exemplo 3. E esse exemplo que eu vou falar para você agora é um exemplo clássico, emblemático. Tá? Bom, numa pequena rua, de pouco movimento, uma rua sem saída, aquela coisa toda. Normalmente, uma rua sem saída de pequeno movimento, normalmente é uma rua mais tranquila. Então, eu resolvo fazer uma manobra, eu quero testar meu carro. Quero ver como é que ficou o freio de mão, aquela coisa toda. Eu sabendo que aquela rua é uma rua pouco movimentada, eu vou lá fazer uma manobra radical, manobra não sei o quê. Tá? E aí ando na contramão naquela rua, porque a rua é calma, pacata. Acaba que eu consigo fazer a proeza de atropelar uma pessoa e matar. Tá? Bom, não, mas isso não é homicídio doloso, não. Se fosse numa rodovia com alto movimento, aí nós teríamos uma configuração diferente. Tá? Mas nesse caso aqui, é uma culpa consciente. Tá? Uma culpa consciente. Ele não queria atropelar ninguém, mas a partir do momento que tu vai numa rua, por mais calma que seja, tá? Anda na contramão, fazendo manobras loucuras, é óbvio que podia acontecer um problema. E aconteceu. Tá? Então, agora, fazendo um contraponto para vocês do que eu estava falando. Mas se nós pegarmos o mesmo exemplo e transferirmos para uma rodovia, tá? Se fosse uma rodovia com alto movimento, tá? Nós teríamos uma configuração. Por quê? Porque nesse caso a probabilidade de acidente seria muito mais corriqueira, né? Então, fica difícil ele dizer também que ele nem pensou em querer. Tá? Então, assim, nesse caso é um exemplo aqui emblemático. Esses são os 3 exemplos que eu trouxe para vocês da configuração do crime, do homicídio culposo com dolo eventual. Bom, no homicídio culposo, pode haver aumento da pena, professor? Pode, ok? Aonde está isso? No parágrafo 4º do 121, ok? E quando vai acontecer isso? Vamos lá, a pena de homicídio culposo ela vai ser aumentada, tá? Quando? Ela vai ser aumentada de 1/3, vai ser aumentada em 1/3, quando o crime for praticado contra pessoas menores de 14 anos ou maiores de 60 anos. Nessas condições, a pena vai ser aumentada em 1/3, perdão, tá?
A questão também da possibilidade das regras de profissão, configuram como culposo, a gente conhece as regras, mas não as segue. Tá? O camarada lá, ele tem que cuidar da situação tal, ele tem que assinar uma obra lá e a obra vem desmoronar, mata alguma pessoa, ele tinha que ter observado as regras da profissão e não observou. Tá? Então ele pode incorrer também no crime culposo. Da omissão de socorro, por exemplo, o camarada atropela uma pessoa que veio a óbito e ele foge. Eu não vou ficar aqui, vou embora para não ser pego porque eu tomei um trago ou algo do gênero. Tá? Então homicídio culposo. Tá? Ele só não vai configurar a questão da omissão de socorro se ele teve que fugir porque as pessoas queriam linchá-lo. Aí, para proteger a própria vida, ele teve que evadir-se do local. Tá? Caso contrário, é gancho. Tá? Também aumenta a pena se ele não procurar diminuir as consequências do seu ato. Tá? Olha, atropelou a pessoa, acertou uma pessoa. Pô, ele não foi capaz de chamar uma ambulância, ligar para a polícia, fazer nada. Simplesmente ele deixou como estava. Então também agrava a pena. Fugir para evitar prisão em flagrante, eu falei antes. Tá? O cara não foge por linchamento nenhum, ele só foge porque ele quer escapar do flagrante. A preocupação dele não é se morreu ou não morreu, tá pouco se lixando. Eu quero fugir. Agrava a pena em 1/3. Tá? Ainda nessa seara, tá? A possibilidade do juiz deixar de aplicar a pena no homicídio culposo. Mas como assim isso existe? Existe. Onde é que está isso, professor? Pessoal, parágrafo 5º do artigo 121. O que diz lá? No parágrafo 5º, vamos lá. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingir o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne necessária. Vou trazer um exemplo, eu gosto muito de exemplo. Pessoal, numa situação em que o pai está dirigindo o carro totalmente imprudente, bloqueando, tá? Capota o carro e morre o filho dele que estava junto. O juiz pode sim conceder a ele o perdão judicial, por quê? Porque a maior pena que esse pai podia receber era a morte do filho. E essa pena jamais ele vai ser absolvido pelo resto da vida. Então, em acontecendo um fato como esse, o juiz pode entender que ele deve ser concedido, ou pode, num caso como eu citei, tá? Haver o benefício do perdão judicial, artigo 121, parágrafo 5º. Bom, ainda mais uma possibilidade de aumento de pena. Tá? Quando a pena pode ser aumentada em 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob pretexto de prestação de serviço. Como assim? A milícia resolveu prestar serviço para uma segurança aqui da região tal. E acaba que eles mataram 1 ou 2 pessoas. Se isso for configurado, aí pode ter aumento da pena de 1/3 até a metade, a mais da sentença final condenatória. Tá bom? Ainda há casos de aumento da pena. Onde está isso? Parágrafo 7º. Da milícia fala no parágrafo 6º do 121. O parágrafo 7º fala do feminicídio, tá? Que é aumentado em 1/3 até metade, se for praticado. E aqui importante um detalhe que eu quero falar para vocês gravarem. Quando o crime for, parágrafo 7º, for o feminicídio, a pena vai ser aumentada em 1/3 até metade quando for cometido durante a gestação, tá? Ou nos 3 meses posteriores ao parto, ou seja, na gestação ou de 3 meses posteriores que a mulher veio a dar à luz. Contra a pessoa menor de 14, maior de 60 anos e também contra descendente ou ascendente. Ok? Aumenta a pena em 1/3 a metade. Então, essas são as situações que configuram casos de aumento de pena nessa conclusão encaminhada do homicídio culposo. Bom, nós temos que falar também aqui uma questão importante que trata-se da excludente de ilicitude. Tá? Como assim, professor? Do que trata-se a excludente de ilicitude? Tá? Bom, nós temos que partir do princípio seguinte: quando vocês se depararem com uma excludente de ilicitude, vocês tenham presente algumas observações. Por exemplo, o que diz nas configurações doutrinárias? Tá? Existem alguns casos em que, mesmo estando claro que o agente causou um dano letal, tá, a outra pessoa, não se configura homicídio. Mas como assim? Vocês vão pensar, mas esse cara tá louco? Se ele causou um dano letal, é homicídio. Vamos falar dos exemplos, que os exemplos são a nossa salvação no conteúdo. Vamos lá. Primeiro, um exemplo. A morte causada por fato superveniente, porém independente. Não entendi. Dá um exemplo. Vamos lá. Cidadão A desfere um tiro em B. Tá? Esse disparo seria suficiente para causar sua morte.
No entanto, imediatamente após ser acertado, cai um raio na cabeça de B e esse veio a morrer. Pergunto, o A é culpado pelo homicídio? Não. Ele vai responder por quê? Tentativa de homicídio. Ah, professor, então o criminoso é o raio. Não, pode ser, né? Mas na verdade, a causa mortis final não se deu pelo tiro, se deu pelo raio. Tá? Então, nós não teremos num caso como esse, porque o dano foi letal. Letal é a intenção de matar. Mas a causa mortis não se deu pela ação do sujeito infrator. Tá? Bom, e o crime impossível? Nós estamos nas excludentes e ilicitude. O cidadão A invade um hospital e desfere um tiro em B, tá? Que estava internado. Bom, o B, entretanto, já estava falecido, já tinha vindo a óbito, só faltavam os trâmites burocráticos para tirá-lo dali. Então, como ele vai poder ser responsabilizado por homicídio se ele atirou na pessoa que já estava morta, que estava só lá no leito? Tá? Crime impossível, tá? Excludente de ilicitude. Tu não pode punir um algo como esse. Tá? Não como homicídio, né? Nós estamos falando de homicídio. Não esqueçam disso. Que excluem a licitude. Um erro invencível sobre o objeto. Esse professor, o nome é peludo. É peludo, mas é fácil de entender. Exemplo. Cidadão A, em plena temporada de caça, atira em B, o qual estava fantasiado de urso. Bom, o cara também se fantasiar de urso tem que levar uma tunda dele. Né? Mas tá bom, vamos lá. Então, um erro invencível sobre o delito. Porque eles estão na temporada de caça. Estão num local que é permitida a caça. Estão caçando o cara. E o cara, um bem engraçadinho, tá? Se fantasiou de urso para brincar com os amigos lá e levou um tiro e mataram ele. Porque estão caçando urso. Né? Então tu pensa num Gaudério burro. Né? O que acontece? Nós não vamos poder configurar o homicídio. O cara nem pensou, nem imaginou, nem sonhando que poderia ser uma pessoa. A longa distância. Tá? Então, erro invencível sobre o objeto. Arrependimento eficaz. Cidadão A, objetivando matar o B, ministra-lhe uma dose de veneno. Ou seja, ele botou veneno, vou matar hoje o fulano. Hoje eu termino com esse Fabiano. Vou botar 1 quilo de veneno. Essa praga, vou matar. Tá bom. E aí, só que, sem que ele percebe, alguns instantes depois, ele arrepende-se do dano. Tá? E dá o antídoto. Só que o camarada tinha outros problemas e acabou morrendo, não em função do veneno, mas em função de que houve uma situação atípica. E veio a óbito. Então, arrependimento eficaz, porque o cara não morreu pela mão dele. E a coação irresistível é quando o A é coagido a matar o B. Olha, eu estou com o teu filho sequestrado, ou tu mata o B, ou eu te mato, ou eu mato teu filho. Então o cara vai lá, mata o outro cidadão, porque senão vai ter a vida do filho ceifada. Ele é uma coação irresistível, ele não tem o que fazer. Tá? Ele não tem saída. Tá bom, pessoal? Até o próximo bloco.